Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do IFCast com transmissão pelo canal do YouTube do IFES Campus Venda Nova do Imigrante. Eu sou Gabriel Faé Oi, eu sou a Isabelle Posidônio. e juntos nós somos o Grupo Conecta Conecta IFES. Oi, Isa, não sei se Hum. você percebeu, mas a gente tá de casa nova. Não, a gente tá casa emprestada, né? Exatamente, Isa. Nós estamos Emprestaram. muito chique, a gente tá muito chique. O Grupo Conecta IFES está muito feliz com isso. E a gente, para os curiosos, para quem ficou curioso, hoje nós estamos no estúdio da Rede Gazeta de Comunicação, que é Somente de quem? afiliada da Rede Globo no Espírito Santo. Plim, plim. Especificamente aonde, Faé? No Fonte Hub, que é um espaço de inovação dedicado a fomentar a inovação aberta e a criação de negócios aqui dentro da Rede Gazeta. É incrível, não é? Muito massa, vem com a gente nesse podcast, galera. Exatamente. E estamos com quem? Vamos lá, vamos Antes começar. da gente começar, de fato, vamos apresentar os nossos convidados ilustres. Olá. Ou nós que somos os convidados, vai. É, agora eu fiquei na dúvida, tá? Quem é convidado de quem aqui? Não sei. Mas olha só, vamos lá, vamos conhecer essa galera que tá com a gente aqui hoje, então. Com certeza. E você de casa aí vai acompanhar também quem é essa galera da Rede Gazeta que está conosco. Bom, para a gente dar uma introdução, eu vou ler a biografia dele, que é um dos editores-chefe da empresa que é da Rede Gazeta. Luiz Veiga é graduado em Gestão Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, com formação em Gestão de Empresas de Mídia pela Universidade de Vila Velha e título de Master em Jornalismo e Gestão de Jornalismo pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais de São Paulo. Poxa, Recheado demais, né? E também estamos aqui com a lindíssima Bianca. A Bianca, que é estudante de jornalismo da FAESA, né? E estagiária aqui da Rede Gazeta, né? Atuando na comunicação institucional e na assessoria... Ai, meu Deus, comecei a errar, fiquei nervosa, Faé. calma, respira. E na assessoria de imprensa, em parceria com a sua analista, Vanessa. Seja aí, muito bem-vinda, obrigada. Bianca. É um prazer ter vocês aqui com a Todo gente. nosso. Bom, vamos começar então, Isa? Então, bora lá pro nosso bate-papo. A gente vai começar com o Luiz. Com certeza. A gente quer saber, Ele que já tem um Luiz. tempo de casa maior, né? Bom tempo de casa, né? Bastante tempo de casa. Fala aí, Olha, tempo Luiz, de casa. quanto tempo? Rapaz, eu já tenho 40 anos que eu entrei na faculdade. Olha essa resposta. Uau! De Gazeta, eu trabalhei aqui durante 17 anos, fui embora, fiquei 12 anos fora trabalhando em outras emissoras, fui ter outros desafios e acabei retornando para a Gazeta, tem 7 anos. Então, somando só de Rede Gazeta 17 com mais 7, já estamos aí com 23 anos, né? Não, O bom filho é quando volta, 24 né? anos. 23 anos é a minha idade, ou seja, ele tem a minha idade de Tá Rede vendo? Gazeta. Olha só, olha o disparate aqui. Tá vendo? E, Luiz, assim, como que você pensou em fazer jornalismo, assim? Como que foi? Como que começou? Então, a gente vê como é que a vida da gente, ela dá voltas, né? Assim, ela capota às vezes, né? Eu queria ter sido médico. Vim para Vitória com o objetivo de fazer medicina. Mas no meio do caminho, a minha irmã morava em Brasília e ela arrumou um namorado que era jornalista. E eu passei a frequentar muito Brasília nas minhas férias. Então, nas férias, eu comecei a frequentar lá o Clube da Imprensa em Brasília. E foi na época exatamente da abertura política. Então, nesse clube estavam chegando os jornalistas que voltavam do exílio e com todas aquelas histórias para contar. Aquilo foi me influenciando, entendeu? Eu fui vendo como que o jornalismo poderia fazer uma ponte com a sociedade maior, como é que os jornalistas eram um momento de resistência, de luta mesmo. E eu falei, poxa, eu acho que está me interessando. E eram pessoas muito interessantes, eram pessoas muito, assim, conhecidas no Brasil, que estavam fora, que tinham ficado exilados, morando na França, morando na Espanha e tal, e que naquele momento estavam retornando para o Brasil porque havia abertura política. Eles poderiam voltar a ter um jornalismo livre, né? E aí isso me influenciou muito. Então, assim, eu quando foi assim, até uma surpresa para minha família toda, porque quando eu fui fazer inscrição no vestibular, eu não tive coragem de fazer para medicina. Uau! E eu só fui falar para eles que eu tinha feito isso quando eu passei. Pai, passei no vestibular. Ai, meu filho, que coisa boa. Vai Passei ser médico. Não, passei para jornalismo. Mas Não, realmente o coração palpitou ali, né? É um Sim. chamado mesmo, assim, sentimental. É um, né?
É muito mais assim, você pensar que papel, o que você vai deixar para a sociedade, né? Eu acho que eu poderia ter sido um ótimo médico, mas eu acho que como jornalista eu me realizei muito também, entendeu? Assim, eu acho que foi uma carreira de... Tem quase 40 anos, que eu, no primeiro período de faculdade, eu já estava aqui na Rede Gazeta. Nossa. Em 89 já comecei como estagiário aqui e fazendo um projeto que era assim, a Gazeta pegava os estagiários na época para fazer... Hoje não tem mais isso não, tá? Fica calmo. A gente tinha que entrar para poder fazer uma apuração paralela das eleições. Nossa, eleições Então, ainda. eleições. Então, eu trabalhei na primeira eleição que eu vim aqui e, assim, a gente tinha que pegar e computar. O TRE demorava tanto a divulgar, que era tudo cédula, né? Na época, assim, contagem manual. Então, demorava tanto que a Gazeta a Globo montava nas afiliadas dela uma estrutura paralela de apuração. Então, a gente tinha que... Ficava um grupo, era muita gente que entrava nesse projeto. Ficava uma turma nas sessões de apuração, contando os votos e passava para cá. E a gente ia jogando no sistema e fazendo uma apuração paralela. Então, a gente divulgava antes um resultado, não era o resultado oficial, mas a gente divulgou o resultado de quem seria o governador do estado, quem seria o prefeito naquele momento. Né? Por conta de uma apuração que era uma estrutura enorme que a Rede Globo montava separada. E a gente trabalhava muito, que eu lembro que eu virei à noite aqui dentro, porque assim, ela tinha que ficar trabalhando e eu não queria ir embora, né? Aquela coisa que a gente tinha, né, da gana do jornalista, de quer dar o furo, então vamos ficar. E eu aqui quando eu vi, eu estava aqui há 18 horas aqui dentro. Você imagina a Bianca fazendo isso. Gente, Qual seria a sua A vida do reação? estagiário não é fácil, né, Bianca? Não é fácil, gente. Ele pode confirmar que não é fácil. Mas é prazeroso, Bom, Bianca, agora é sua vez. Qual foi o motivo de escolher o jornalismo e o que mais te chamou atenção para a área da comunicação? Olha, eu costumo dizer, assim, para as pessoas que me perguntam isso, que, na verdade, o jornalismo, ele sempre teve ali na minha vida já, né? Porque desde muito nova, os meus pais sempre assistiram muito jornal, sempre estiveram na frente da televisão. Muito por conta também, não só do jornal, mas porque depois sempre tinha um programa ou uma novela. E lá em casa todo mundo muito noveleiro, né? E aí tinha o jornal antes, então já colocava todo mundo para assistir. Então, eu cresci nesse ritmo, né, de assistir jornal com os meus pais. E, assim, eu acho que essa é uma memória afetiva que eu tenho, minha com a minha família. É eu sentado no chão, os meus pais no sofá, assistindo jornal. E eu lembro que, quando eu era adolescente, mudando, assim, pra adolescência, eu assisti uma reportagem especial. Se eu não me engano, foi no... Não sei se foi no Fantástico, não tô lembrada agora. Sei que eu assisti uma reportagem especial. Era a cobertura de alguma coisa que tinha acontecido. E eu fiquei... Assim, eu fui impactada, né? Vou falar a verdade. Eu fui impactada por aquilo. Eu falei, cara, eu vi aquela mulher lá apresentando. Eu falei, eu quero ser assim. Eu quero ser essa pessoa. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser jornalista. Passou o tempo, né? E eu sempre tive um jeito, assim, muito extrovertido, muito comunicativa. Eu sempre gostei muito de falar. E eu sempre me colocava à disposição para apresentar coisas na escola. E sempre foi assim com a minha família também. E aí, surgiu mesmo esse interesse. Aí, mais ou menos ali no ensino médio, eu queria mudar. Falei, não, eu quero fazer direito. Falei que eu queria fazer direito. Mas não tinha como, gente. No vestibular, prestei vestibular para jornalismo. E passei em jornalismo. Eu passei na UFES, mas eu escolhi FAESA. E tô lá, né? Tô lá até hoje. Eu acho que, assim, o que eu mais amo na comunicação é o fato de ser tudo muito dinâmico, né? O Luiz, acho que ele vai complementar isso depois, que mudou muito, mas é tudo muito dinâmico, muda muito rápido também, né? Tem um jeito certo de fazer, mas muda, né? E a gente não tem só um padrão para seguir. E eu adoro isso. Quando você falou que queria fazer direito, qual foi o momento que você falou assim, não vou querer mais direito, quero jornalismo? Foi no momento da inscrição, foi antes? Como que foi o processo? Faltando, assim, uns 3 meses para fazer o vestibular, eu ainda tava nesse embate, né? Porque os meus pais queriam que eu fizesse direito. E eu tinha aquela coisa assim, poxa, eu quero agradar os meus pais, eu quero fazer o que eu realmente penso pra minha vida. E sempre tem essa questão familiar, né, aí no meio. Mas eu gostava muito de jornalismo. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser bem prática, eu pensei. Vou olhar a grade do que o pessoal de direito estuda e o que o pessoal de jornalismo estuda. E lendo a grade, eu falei, é isso que eu quero, gente. Isso aqui é muito mais a minha cara, muito mais o meu perfil. Não tem como eu me encaixar numa coisa que eu não quero fazer. E foi, assim, um choque também pra minha família quando eu falei que eu queria fazer jornalismo. Porque, né, meus pais falaram, jornalismo? Assim, Aí trouxeram questões burocráticas do jornalismo, que eu falei, mas é isso. Eu já prestei vestibular e eu tenho certeza que eu vou passar. E aí, tá lá até hoje. Hoje eles têm orgulho de falar, né? Nossa, minha filha
tá formando em jornalismo. Eu falei, né? Agora vocês têm orgulho. Mas quando eu falei que eu ia fazer... Ô, Isa, Essa fase Olha, é complicada mesmo. eu tô com uma dúvida muito grande. Qual? A gente tá na Rede Gazeta, Sim. no estúdio de um podcast, que Sim. está na Rede Gazeta. Aham. Quem que vai ser os entrevistados? Será que é eles ou é a gente? É mesmo, né? Porque é a casa deles, né? Exatamente. Não, mas aqui quem manda hoje são vocês, tá? Pode saber disso. É tipo aquelas visitas que chegam na nossa casa e a gente fala, fica à vontade, sinta-se em casa. É, mas tô sentindo falta que não trouxeram nem o queijinho de venda nova. Ah, né? nem um Da cadeia, nem o vinhozinho. não. É. Nem a polenta. Não. Nem a a polenta. É. O A gente típico só de venda recebeu o nova. convite, né? Mas a comida... A gente vai ter que voltar, Fé. Exatamente. Agora a gente vai ter que ser convidado de novo pra voltar e trazer polenta, queijinho, É. O vinho. o vinho. O vinho. Exatamente. Não, vinho no horário de trabalho a gente não não pode. tem como, É, não né? pode, né? Depois. Deixa Depois. quieto. Deixa pra Mas, depois. olha só, ela estava falando uma coisa aqui que eu estou imaginando como é que isso pode ter eco até no pessoal do IFES, né? Porque, assim, são dois casos. A minha família também imaginava que eu fosse ser médico, né? E você também colocou a mesma coisa, advogada. Quantos jovens que não estão, de repente, hoje, lá, estudando, pensando, até fazendo uma carreira que talvez não seja a carreira que ele escolheu, né? Então, talvez esteja na hora de parar e repensar um pouquinho, porque onde o coração da gente não está, eu acho que não dá para ficar, tá? Então, só um recadinho aí para a turma que está aí, né? Porque tem, de Verdade. repente tem muita gente que está fazendo uma coisa que não sabe muito bem. E isso é muito triste, porque às vezes você vê pessoas que chegam à redação que elas não têm a vocação e elas não têm também não escolheram aquilo, fizeram que o pai influenciou e tudo. E aí talvez ela não vá ter um perfil tão adequado para a profissão. Então ela não vai ser bom nem para ela, nem para a sociedade, no fundo, né? Isso é Que você verdade. não vai executar o que você veio aqui nesse mundo para realizar, eu acho. Que Tem que gostar, né? Tem que É uma gostar. coisa que Tem que tem que gostar. gostar, não tem jeito. Exatamente. passa muito tempo. Isso é muito importante para os nossos alunos lá do IFES que estão no ensino médio nessa fase justamente de muita dúvida, né? Faço o que os meus pais querem, faço o que eu quero, não faço nada, sabe? Fica aquele momento ósseo ali da vida que é muita dúvida, né? A gente não sabe de nada. Então, muito obrigado por essa dica para os nossos alunos, né? E para os outros que também, para a galera de casa que está nos vendo agora. E Bianca, a gente continua aqui com você. Mais uma perguntinha. Como aluna de jornalismo, você falou da sua trajetória, né? Dessa dúvida. Mas qual o impacto dessa vivência dentro da redação, de uma redação tão grande que é a Rede Gazeta? Porque, assim, durante a graduação, você ter a oportunidade de estagiar aqui, eu acredito que seja muito grande, porque, né, ali durante a minha graduação eu também tive a oportunidade de estagiar dentro da minha instituição, que é de educação, e eu estou me formando para ser uma educadora, né? Então, fala pra gente como é isso. Olha, eu acho que... Não sei como foi pro Luiz, assim, mas... Agora, na nossa geração, tá dentro de um veículo de comunicação, principalmente o nosso, que eu acho que hoje é o maior aqui do estado. É a realização de um sonho mesmo, né? E eu acho que isso impacta muito no profissional que a gente vai ser. No profissional, porque eles formam a gente aqui. A gente tem toda a base teórica na faculdade. Mas eu acho que a gente aprende mesmo aqui. É aqui na nossa Na vivência. prática. Porque Na prática, né? é uma loucura. É uma correria, entendeu? A gente não tá aqui, a gente não faz uma coisa só. Por exemplo, eu trabalho ali na parte de comunicação institucional, fazendo assessoria de imprensa da rede, mas não faço só a parte de assessoria, eu faço conteúdo para rede social, entendeu? Eu vou para eventos, eu ajudo a fazer plano de comunicação, enfim, várias coisas. Isso prepara a gente para o mercado. Hoje, beleza, se eu sair daqui e for para trabalhar para outro lugar, eu sei que eu vou estar mais preparada, entendeu? Porque eu tive vivências aqui que me prepararam para isso. E eu acho que é assim para outros estagiários que estão aqui também. Eles permitem a gente viver muitas oportunidades, muitos desafios, né? Que desafia a gente mesmo, tira a gente do nosso local de... Como é que se fala? Zona de conforto. Da nossa zona de conforto, isso aí. E eles dão essa oportunidade pra gente, entendeu? Então, eu acho que quando a gente vai pro mercado, a gente já vai muito mais preparado. Claro que a gente vai ter outros desafios. Mas, assim, a gente já tem a certeza que alguma coisa... Desafio sempre tem, né? Sempre tem, não tem jeito. Onde a gente for, vai ter. Mas a gente já sai mais preparado. Eu acredito até mesmo porque dentro do jornalismo tem várias áreas, né? E aí, às vezes, durante o estágio, você estagia em uma área, em um setor que você percebe que é o que você não quer ou que você se apaixona. Sim. E então você também vai se conhecendo dentro da sua área, né? Sim, e aqui ela tem a redação, tem rádio, aí tem a parte de entretenimento. Então, assim, é um outro mundo, sabe? Quando a gente entra aqui. Eu falo que eu era uma pessoa antes de entrar na Rede Gazeta e outra pessoa. Agora, né? Vivendo aqui.
Nossa, mudou completamente a minha forma. Eu entrei querendo, por exemplo, ser repórter. Aham. Hoje, eu já não tenho certeza. Já tá um pouco menos abilolado. E amanhã também já não sabe. Foi a mesma coisa de hoje. Exato, tem muitas oportunidades e eu posso escolher, assim, basicamente, né? Mas é isso, sabe? Eu entrei com essa visão e mudou a minha percepção. Aham. E Vai agora vamos ver. amadurecendo mesmo, não né? tem jeito. Que massa. Amadurecendo profissionalmente e pessoalmente, assim, né? Sim, Você, como pessoa, com exatamente. seus amigos, família. Exatamente, é Que muito massa, legal esse que processo. massa, que legal. E você, Luiz? Chegou aqui já querendo ser uma coisa e se tornou outra, ou já chegou aqui com a linha definitiva do local em que você queria fazer parte? Não, então, eu cheguei na Gazeta, como eu te falei, comecei como estágio na televisão, e só que assim, a minha vida foi assim um pouco atribulada, que eu trabalhava aqui, mas eu ao mesmo tempo, antes de fazer faculdade, eu tinha feito concurso Banco do Brasil. E aí, durante a faculdade, me chamaram para trabalhar. E assim, né, nós já estava fazendo estágio aqui, quando me ligaram, falaram, não, Luiz, olha só, aqui do Banco do Brasil, você passou na prova. Não quero, não, muito obrigado. Aí eu falei, não, você não quer nem saber o salário? Aí ela moça falou assim, não, tá bom, quanto que é? Aí ela falou, quando ela falou o salário, eu falei, começa quando? Porque era muito mais do que o estagiário da TV Gazeta. Então eu falei assim, gente, não vai ter jeito, eu vou ter que ir pro banco. Só que aí eu fiz um esquema, eu fui trabalhar na época no Banco do Brasil de Linhares, fiquei trabalhando lá um período, até conseguir transferência para cá. E aí eu propus para aqui para o jornal para eu ficar sendo o repórter correspondente deles lá. Então eu fiquei fazendo matérias para o jornal que tinha uma sucursal lá durante um bom período. Então até o período que eu fiquei lá, quando eu voltei para Vitória, eu voltei para o jornal, saí da TV e fiquei trabalhando no jornal, porque era o jeito que eu tinha de conciliar meus horários. Eu trabalhava de manhã no banco e de tarde ficava no jornal. Aí na época que o jornal tudo era ainda de máquina de escrever, estava contando com vocês antes do podcast começar, né? Era tudo máquina de escrever, eu tinha que voltar e escrever as matérias todas ali em 4 cópias. Então tinha que botar carbono, as pessoas nem sabem o que é carbono hoje, né? Papel carbono ali nas laudas para fazer. E a minha vida era assim, eu trabalhava de 7 da manhã até as 9 da noite, todos os dias. E assim, gostando muito do que eu estava fazendo, tanto que eu não queria sair do jornal, né? O banco me pagava muito mais, mas eu queria continuar aqui. E aí até que veio uma proposta da televisão para que eu pudesse ir para lá como editor já. E aí eu falei, não, então tem que bancar meu salário nos dois, do Banco do Brasil e daqui do jornal. Aí eu saí do jornal e saí do banco. Na época os colegas da TV na época falaram assim, você é doido, como é que você está saindo do Banco do Brasil? Não, recusar primeiro, inicialmente, um concurso já é loucura. Depois eu te conto que eu recusei 2, na verdade. Tem mais outro depois no meio do caminho. Mas enfim, aí eu fui para televisão como editor, para trabalhar como editor, e eu me identifiquei muito com isso, sabe? Com essa coisa de fazer, de entregar um produto fechado, de conseguir levar para casa das pessoas um jornal que ela pudesse ter um pouco de emoção, um pouco de briga por direito, por justiça, né? E um pouco de entretenimento também, que a gente faz um pouquinho de tudo, né? Todos os dias. Com isso daí, eu acho que é assim, uma chance da gente tentar transformar um pouco as realidades, né? Pelo nosso trabalho cotidiano. Então, Luiz, o que você faz realmente aqui dentro? Você é o editor-chefe da Rede Gazeta ou da TV Gazeta? Não. A gente tem várias estruturas. O Abdo Sheker é o editor de jornais da Rede, que ele cuida do jornal, da TV e tudo. Temos um editor-chefe da TV, que é o Bruno Dalvi, que fica lá. E eu vim para cá, para a Gazeta, em 2018, de volta, né? Com a missão de assumir o Gazeta Meio Dia, que era um jornal que estava, na época, alguns problemas de audiência, que a gente precisava resolver. E eu vim para fazer essa mexida, dar uma mudada no jornal, dar uma cara nova ao jornal, montamos uma equipe, readequamos a equipe, e desde então a gente recuperou a audiência, a gente está super bem na audiência também. É um jornal que é um jornal muito comunitário, um jornal que fala para a região da Grande Vitória, não vai para o interior. No interior a gente tem um jornal que vai para lá. Mas a nossa missão aqui na hora do almoço é tentar fazer essa ponte com a sociedade o tempo todo, assim, com matérias. Hoje a gente fala um pouco mais de violência também, porque é um problema que tem crescido na Grande Vitória. É um dos temas que mais preocupa a população hoje. Não tem como fugir disso, né? Muito. Não dá para fugir. Mas a gente também trabalha com personagens, tentando dar força assim, para as comunidades, se os jovens, mostrar os jovens que se destacam, porque a juventude é muito esse futuro, né? Vocês são o futuro desse país, assim. E a gente percebe que dá luz a isso, a essas vitórias, principalmente comunidades mais pobres, uma pessoa, sei lá, de uma comunidade
que é muito pobre, é uma família, às vezes a pessoa é a primeira da família a ingressar numa faculdade. Isso tem um peso para aquela família. Isso vai ter uma mudança significativa naquela geração. De repente, as próximas gerações já não serão mais gerações que vão estar ali submetidas a uma vida mais perversa até, tipo, de menos dinheiro em casa, mais dificuldades nessa batalha do dia a dia, né? Ter que trabalhar muito e fazendo pouco dinheiro. Então, isso permite um pouco essa ascensão social, esse acesso à educação. Por isso que é tão importante vocês estarem ligados nessa coisa da comunicação e de levar essa coisa da comunicação também para quem está em casa. Porque o jovem hoje acaba que a gente percebe que tem visto menos televisão. Né? Verdade. E tem se informado menos pela TV. Parece que é um veículo que ele já acha meio careta, que não quer ouvir, mas é um veículo que comunica muito, que traz mensagem muito importante, né? Eu acho ainda. Bom, e Luiz, você já passou, né? Você contou aqui pra gente no início que passou por várias emissoras de televisão, né? Trabalhou em várias, algumas Sim. outras, né? Foram todas afiliadas da Globo, teve sim. outras que não. No início da carreira eu passei pela Bandeirantes também, mas foi antes de ficar aqui na Gazeta direto. Mas essas minhas saídas de Vitória foi para assim, assumir um desafio que era um desafio diferente. Eu fui gerente de jornalismo de 2 emissoras. Primeiro a região da Alto Litoral, que é aqui Cabo Frio, né? Eu era o diretor de jornalismo daquela região toda ali. E tinha 3 emissoras no Rio e tinha mais 2 em Minas também, que eu cuidava na época. Eu fui para esse desafio. E depois eu fui parar em Natal, porque Nossa, Lu. morar naquele paraíso, vocês não imaginam como é que foi. Fiquei triste quando tive que voltar, porque né? assim, eu estava muito ambientado. Gente, o nordestino é uma coisa assim que, sabe assim, é um povo maravilhoso. Que dá é um gosto, povo que né? assim, te acolhe de um jeito, te leva para casa. E a Globo me pediu para ter o desafio de ir lá montar uma emissora, que seria assim, a emissora estava com uma estrutura muito ruim, e a Globo falou: Luiz, precisamos de você para você organizar ali para a gente poder fazer uma emissora que tenha condições de fazer a cobertura da Copa do Mundo, que Natal era a sede da Copa, era uma das sedes, das 8 sedes. Chique. E aí então eu fui em 2013 para 2012 para cuidar da preparação da emissora para a cobertura da Copa, né? Que a gente recebeu lá 4 jogos na cidade, então foi bem bacana, foi uma experiência muito, muito rica. E assim, principalmente eu acho que assim, a gente sair, como você falou da zona de conforto aquela hora, eu tinha que tudo estruturado na minha vida, estava tudo estruturado aqui. Quando eu fui para Cabo Frio, então, a minha vida em Cabo Frio, você sabe quando você acha que você encontrou o paraíso? Eu morava num lugar maravilhoso, tudo bom. O meu trabalho era ótimo, eu gostava da minha equipe toda, todo mundo funcionava bem. Quando me falaram, poxa, vai ter que ir para Natal, eu falei, meu Deus do céu, fazer o que em Natal, Luiz Veiga? Aí, meio que começar tudo de novo, né? Não, e foi uma experiência assim, sabe? Fui resistente, por depois eu falei assim, não, a gente não pode brigar contra esses movimentos que pedem para você avançar, entendeu? Porque você vai sair. Eu larguei uma casa maravilhosa, viraram 2 cachorros, gente, na época. Poxa, eu quase morri porque meus cachorros não puderam ir. Achei melhor deixá-los com a vizinha lá, que tinha uma casa enorme, que eu morava de frente para um canal, os cachorros nadavam no canal e eles tinham essa vida desde pequenos. E lá em Natal eu ia morar numa casa que não tinha muro, então eu não podia deixar os cachorros ficar presos na corrente. Aí ela falou, não, você não vai fazer isso com eles. Assim, eu falei, meus filhos também, papai, não dá para levá-los, eles vão sofrer muito. Eu falei, então vamos deixar. Aí você abre mão até disso, entendeu? Até de um afeto que era enorme na época, porque se eu levasse, eles ficaram morando com a minha vizinha lá, que está apaixonada por eles. Viveu com eles até eles morrerem, mas assim, e eu sempre, a gente ia, ficava lá, eles não estavam nem aí pra gente mais, porque assim, a vizinha virou a rainha. Virou a dona deles. Mas Você chegou lá e ele falou, nem sei quem é você. Também foi bem assim não, viu? Não era tão abusado assim não. Mas assim, a gente às vezes tem que deixar coisas que a gente está confortável para poder assumir outra. E para mim foi maravilhoso, eu fiz muitos amigos em Natal. Tive a experiência de fazer uma Copa do Mundo, que para o meu currículo foi importantíssimo também, né? Assim, organizar uma Copa. É uma coisa, né, caótica. E assim, se fosse só a Copa do Mundo, a Globo na época falou assim, porque eu enfrentei lá uma Copa do Mundo, que eu tive que contratar, assim, eu tive que recontratar 80% do quadro da TV. Tive que fazer muitos desligamentos para adequar todo mundo ao perfil da Globo, né? Então foi assim, uma mudança muito grande para toda a televisão. E ainda assim, o que mais aconteceu também assim, foi que eu pude conhecer muita gente, ter acesso a pessoas maravilhosas assim, nesse processo todo de esporte, que era uma coisa que eu não dominava. Então eu falei com a Globo, poxa, mas eu vou para lá, eu não entendo muito de futebol. Eu falei, você entende de jornalismo. Então isso me deixou assim, pô, é verdade, então vamos fazer.
E tudo fluiu super bem. E paralelo à Copa do Mundo, que, né, foi assim, estourou uma rebelião durante o período que eu estava lá, durante a Copa. Foi greve de ônibus e uma chuva enorme. Então foram assim, 3 coberturas paralelas que a gente teve que tocar com a mesma equipe. Então eu tinha que dar conta lá, o jornal, o Bom Dia Brasil pedindo, queremos o vivo da greve, queremos o vivo da chuva. E a Copa do Mundo, como é que eu faço? Os recursos são Um limitados, monte de né? coisa Você ao tem mesmo tempo. tudo junto, mas assim, tudo fluiu bem, a gente conseguiu atender todo mundo, todos os jornais da rede, tudo, ainda demos o furo, ainda fiz fiquei com o apelido de drone lá entre os meus funcionários, porque teve um episódio, não sei se você lembra, você não estava assim, né? Acho que talvez sejam muito jovens para isso, mas teve um jogador argentino, o Suárez, que ele mordeu a orelha de um jogador. E a Globo ficou enlouquecida com isso, foi durante uma partida, ele mordeu, e aí a câmera pegou, e ele foi suspenso, na época foi uma confusão danada. E tudo que se queria na rede era que a gente conseguisse pegar uma imagem do Suárez lá no aeroporto. Que ele ia sair escondido, não sei o que e tal. A gente já tinha conseguido garantir uma imagem dele no hotel, mas assim, tinha que ver como é que ele ia sair do aeroporto, não sei o que e tal. Aí nós montamos uma operação com todo mundo da TV, para falar, vamos lá, vamos para o aeroporto, vamos todo mundo, cada um numa porta, igual coisa de polícia. Cada um numa porta, vamos lá fazer fecha lá o cerco lá para ele, que ele vai ter que, em algum lugar ele vai passar, nós vamos pegar. E aí todo mundo lá, eu estava dando só o apoio, supervisão. Falou, eu vou levar uma GoPro também, porque vai que, né, passa perto de mim, eu filmo. E aí todo mundo posicionado nas portas do aeroporto, eram várias entradas, tudo, e eu vejo uma van passando assim, eu falei assim, peraí, aquela van tá indo pra onde? Tá tudo escuro. Eu falei, aquela intuição, o jornalista tem que ter intuição. Eu falei assim, ele tá naquela van. Aí eu fui andando a pé, assim, né, devagarinho, seguindo a van entrou numa entrada secreta assim, do aeroporto que tinha um elevador que dava acesso direto. Então assim, ele não iria passar por nenhuma das portas onde a gente estava. Só que aí eu fiquei na espreita e quando ele saiu, eu peguei a GoPro, eu tenho 1,97, gente, ó, aqui eu tô sentado, entendeu? Mas assim, eu tenho 1,97, quem me viu chegando aqui já se assusta, né? E aí eu pego a GoPro com 1,97, levanto assim, saio correndo atrás dele, Suárez, Suárez, Suárez! E aí fui correndo com a câmera até assim. Aí quando eu cheguei na redação, foi todo mundo falando uma gritaria danada. E aquela loucura, né? Aquela gritaria. Poxa, chefe, você é um drone! E a imagem foi pro Jornal Nacional, foi pra tudo, entendeu? Então, assim, Muito bom. foi a matéria que a imagem que assim, essa imagem rodou o mundo, porque foi com uma GoProzinha. Então você vê que hoje tudo mudou. O jornalismo antes você tinha aquelas câmeras gigantes, né? Hoje uma GoPro, você resolve a vida às vezes. Porque o importante é a imagem, né? A imagem está garantida ali. Né? Que massa. Legal que parece que a gente tá tendo uma aula com o Luiz aqui, né? Exatamente. Até eu tô me sentindo aqui no... Como ser muito jornalista bom, tá? com o Luiz Ou de Veiga. operação de drone. Ou de operação de drone, exatamente. Eu acho E assim, é legal quando uma pessoa que, tipo assim, já tem uma vivência, eu pelo menos, tipo assim, estudante de jornalismo, a gente gosta de escutar pessoas que já tem muito tempo de Porque você profissão. nunca sabe quando você vai precisar correr com uma GoPro, né? Tipo assim, eu No ainda não passei aeroporto. por essa situação, mas ele tá aqui pra provar que essas situações acontecem. Suárez, Suárez, Suárez! Muito Gente, até bom. hoje, muito bom, garantiu. até hoje meus amigos me... Garantiu a informação e o entretenimento. Entretenimento, até Exatamente. hoje. Muito Que bom. massa, que massa. fez a festa da firma lá. Fiz a festa da firma. Pagamos até churrasco depois. Aquela imagem garantiu muita Então coisa. valeu a pena, né? Com certeza. E Bianca, você já enfrentou alguma coisa... tá no início da carreira, mas algum desafio também, algo que foi muito desafiador aí como estagiária, dentro do jornalismo? Olha, Tem eu alguma não coisa tenho... pra contar pra gente? Eu não tenho a vivência do Luiz, né? Ainda, mas irei ter. Mas eu acho que foi no início desse ano teve carnaval, né? A gente cobre aqui Tafa fez a cobertura do Carnaval de Vitória e foi a primeira vez que eu fui pro carnaval. Eu nunca tinha ido nem no sambão, pra você ter uma ideia. Eu não tinha ido no sambão do povo, nunca tinha ido. Nossa, que trabalho bom, vai pro carnaval! E aí, pra você ver, quando eu falo que eles dão oportunidades aqui, eles realmente dão. Foi assim, tava tomando café da tarde, meu chefe me mandou uma mensagem, tava aqui em cima, ele falou, você não quer ir lá ajudar a cobrir o carnaval? E aí, ele me chamou pra ir cobrir o carnaval com o pessoal de HZ, que é a parte de entretenimento daqui, né? E eu nunca tinha ido, eu não participo muito de carnaval, né? Nunca participei. E aí eu falei, vamos, né? Não tenho nada a perder. Tô fazendo Falei, nada. Falei assim, Tô fazendo o nada que é mais uma mesmo. coisa? Ele falou, mas é no final de semana. Falei, tá bom, não tem problema. Fui. Gente, é uma loucura. Carnaval é, assim, caótico, porque é muita gente. A gente tem uma parte lá onde fica o pessoal da imprensa, né?
Mas eu, por exemplo, estava fazendo cobertura para rede social. Entendeu? Então, é uma coisa muito rápido. Tá acontecendo, você já tá fazendo ali no celular, entendeu? Você já tá gravando, você tá fazendo entrevista, você tá pedindo o nome do pessoal que você vai usar no carrossel pras fotos lá que vai no feed. Eu tinha que anotar o que vinha na minha mente na hora, porque depois eu ia ter que entregar uma matéria. Carrossel não é do parque de diversões, não. Não, né? é carrossel. Que às vezes a gente fala. Como se todo mundo entendesse, né? Carrossel do Instagram. Feed, no feed. E aí eu tinha que... Às vezes vinha um insight assim na minha cabeça. Falei, nossa, isso aqui vai ser bom pro meu subtítulo aqui. Pra minha linha fina. Aí eu anotava lá rapidinho, porque depois eu ia ter que escrever aquela matéria. E eu nunca tinha vivido isso. Nunca tinha ido pro carnaval, nunca tinha ido pro São Paulo. Fiquei perdida. Peguei chuva, debaixo de chuva. A gente lá fazendo entrevista. Eu lembro que o menino que tava comigo, o Felipe, de entretenimento, ele conseguiu entrevistar a Bárbara Coelho. E aí tinha uma modelo também famosa que tava lá no carnaval e debaixo de chuva entrevistando ela. Aí eu falei, gente, é a primeira vez que eu fiz isso. Mas assim, acho que esse foi o mais desafiador, porque eu nunca tinha ido pro carnaval, nunca tinha ido pro sambão. Tava lá no meio de um monte de gente, fazendo tudo ao mesmo tempo, debaixo de chuva. Mas sabe aquela sensação de que, tipo, nossa, que delícia, faria de novo? É tipo isso daí, entendeu? Vai dar um quentinho, assim, no coração. E é uma adrenalina, né, que a gente vive. É muito legal mesmo. E o pessoal de casa aí aproveita para seguir a gente no Instagram, né? @Grupo Conecta IFES. Muito legal esse trabalho de vocês. É verdade. Chamou atenção, né, quando a gente estava aqui conversando, né? Que nenhum dos dois são da área de comunicação, né? E do grupo todo, e vocês se preocuparam com isso, de ter a comunicação, porque realmente é base, assim. Sem comunicação, lugar nenhum funciona, né? Exatamente. Nada É funciona. essencial. Tem jeito. E o Gabriel é um futuro jornalista, né? Opa! Daqui a pouco a gente que vai começar a entrevistar ele aqui. Ó, currículo Pois e é. depois, Gabriel. Já deixa o Pois é, currículo. deixa aqui seu currículo. Mas é porque acontece muita coisa dentro do nosso Instituto Federal, né? E é sobre educação, é sobre a comunidade. Então, e às vezes a comunidade não sabe o que está acontecendo. Até às vezes nós, alunos, não sabemos o que está acontecendo dentro da instituição. Então, a gente divulgando os jogos, os GIFs que aconteceu recentemente, que é os jogos internos do IFES, a Serenata Italiana, as festas da cidade, a Projetos de polenta. pesquisa, extensão. Isso, projetos, né, que estão acontecendo. Os nossos núcleos que a gente tem, né, o núcleo... são vários, né? Tem o NAPNI, o NEABI, o NEPGENS. Muitos. Ficar falando, senão eu vou acabar esquecendo, né? Então, assim, divulgando mesmo o que está acontecendo dentro da nossa instituição para os nossos alunos e para a comunidade, né, Fred? Exatamente. É interessante você estar falando, porque eu estou pensando aqui, né? A gente tem, às vezes, na televisão, uma coisa que muita gente fala assim, na televisão só passa notícia ruim, só passa coisa ruim. E, assim, uma briga nossa é exatamente assim, ter acesso às boas coisas que estão... Porque, assim, eu percebo, assim, que quando as comunidades estão fazendo coisas boas, as pessoas que estão à frente dos projetos, elas não se preocupam em divulgar. Então, assim, Verdade. a notícia, aquela velha história, a notícia ruim espalha por si só. A notícia boa a gente tem que ir atrás. Porque as pessoas não se preocupam. Quem está lá fazendo bem, às vezes, numa comunidade, ela está fazendo bem, aquilo é tão natural para ela, que ela não está preocupada se ela... eu preciso divulgar isso que eu estou fazendo. Entendeu? Ela não vê essa necessidade. E para a sociedade é bom que as pessoas que fazem bons trabalhos, que tenham bons exemplos, elas nos procurem, para que a gente possa dar à luz também essas boas ações. Porque senão fica, às vezes, uma impressão de que o lado que é o criminoso, ele sobressai. E não é isso. A gente tem muito mais coisas do bem sendo feitas do que do mal, né? Então isso acho importante também, um recado. Quem está nos ouvindo agora também, manda para a gente sugestão de pauta aqui para a Rede Gazeta. Isso Né? aí. A gente gosta, né, Positiva, por favor. E tem tantos projetos legais, né? Aqui em Vitória, por exemplo, tem muito projeto legal que, assim, não são divulgados, como ele falou, mas que a gente sabe pela boca de outras pessoas, às vezes, que participam desse projeto, tem um amigo que participa desse projeto. E a gente sabe, assim, pelo boca a boca, né? E é legal quando é divulgado, que outras pessoas conhecem, outras pessoas podem ajudar participando. E existe um canal de comunicação com vocês que as pessoas possam divulgar? Ou Entrar em contato, né? que possam entrar em contato, ou geralmente é do boca a boca, assim, das pessoas? Não, a gente tem canais, sim, de comunicação. Nós temos o WhatsApp da TV, que a pessoa pode entrar, todo dia a gente divulga também na própria televisão. Chama Fala Aí. Fala Aí pelo número, a gente consegue ter um acesso direto. A pessoa pode mandar uma mensagem, pode mandar um vídeo, e a gente exibe no ar, se aquilo for uma notícia, por exemplo, está mostrando lá
o hospital com problema, ou está mostrando, sei lá, um paciente que acontece muitas vezes. Ó, esse paciente teve alta hoje aqui, depois de um tratamento duro com o câncer, a gente está super feliz, você sai aplaudido do hospital, manda esse vídeo. A gente pega isso no ar e exibe isso lá de dentro, entendeu? Já vi, às vezes a galera manda foto da praia Foto também, da praia, o do que você pôr está do fazendo sol. hoje, Café da entendeu? manhã, né? Eles café mandam da hoje manhã. no café da manhã, eles tiram O foto. que a gente pede é isso, entendeu? Que participe. É um projeto que está sendo muito fácil, porque eu acho que quando a gente tinha coisa, tem que mandar por e-mail e tal, aí as pessoas já não mandam, que não sabem e-mail. Essa interação do vídeo ali está sendo muito boa. A gente recebe muita mensagem hoje, tanto o Bom Dia, que é o jornal que vem mais cedo, né, que dá as fotos do café da manhã, como o Gazeta Meio Dia. Tá? E a participação está sendo muito legal. E é bom que cria mesmo essa proximidade, né? Entre a população e a gente aqui. Isso é legal. E hoje a gente vê que a tecnologia, agora vamos mudar um pouco de assunto, Uhum. a tecnologia ela está muito presente no nosso convívio social, ali no meio do trabalho, está sempre presente. E, atrelado à tecnologia, tem a inteligência artificial. Hoje, é um desafio para os jornalistas combaterem as fake news que são produzidas, às vezes, por inteligência artificial? Rapaz, É, você aí- pegou um ponto. Assim, Essa é pergunta uma de das prova, hein? É uma das coisas que mais me assustam hoje no jornalismo, não só no jornalismo, na sociedade é isso, né? Porque assim, eu vejo assim, às vezes mesmo quando a coisa é muito evidente que aquilo é uma inteligência artificial que fez, eu acho que a sociedade está se acostumando a produzir coisas assim, sei lá, não sei se vocês veem às vezes um vídeo de um elefante que está lá e vem, de repente vem um tigre, sobe no Sim. elefante, tudo montado. Você vê que aquilo é montado, entendeu? Mas eu acho que assim, a partir do momento que você começa a usar essas ferramentas para burlar, para fazer imagens que são fakes, né? Você começa tipo assim, às vezes a pessoa que vai lá e clica, que curte isso, para mim ela está alimentando uma indústria que é uma indústria perversa. Mesmo que não seja uma coisa que foi feita para o mal, como tem muitos, né? A gente chegou a ter casos assim que a gente noticiou aqui, muito graves. Recentemente a gente fez matérias assim de pessoas que estavam se passando por, até foi no Rio Grande do Sul isso, estavam usando inteligência artificial para poder pegar rostos de médicos e burlar o sistema bancário. Nossa. Então, assim, foi um golpe que atingiu vários médicos no Sul e foi presa uma pessoa aqui em Vitória que estava envolvida nessas fraudes. Então, assim, isso é muito sério, né? A inteligência artificial ela chegou para o bem e para o mal. A gente tem vários momentos dela dentro da redação que elas nos ajudam, né? Hoje, por exemplo, a gente tem que fazer muita triagem de boletins de ocorrência que chegam para a gente todos os dias das delegacias. Então, assim, você vai ler um boletim de ocorrência, é uma coisa que você vai perder ali quanto tempo, né? Então, hoje, se Otimiza, você né? joga ali, ele já te dá o lead que a gente fala, né, que são os assuntos principais. Então, você já tem os tópicos principais, já sabe, isso aqui rende ou não rende. Mas essa coisa do deepfake, isso é uma coisa que nos preocupa, porque, assim, cada vez mais vai ser mais difícil você conseguir identificar, até a própria polícia, né? Tá tendo dificuldade hoje, às vezes, em fazer uma perícia e falar, ó, isso aqui... E com o advento da tecnologia de inteligência artificial, ela só vai sendo melhorada, entendeu? Tem gente que está falando que daqui a 5 anos, no máximo, você já vai ter muita dificuldade de identificar o que é o que, entendeu? É porque vai ficando Então, cada vez assim, mais real, né? Cada vez Cada mais vez está mais próximo da real, porque realidade. eles estão só melhorando Só os sistemas. aprimorando, Melhorando os sistemas, então... E às vezes quem tem acesso, né, a esse tipo de conteúdo não consegue filtrar se aquilo é uma verdade, uma mentira, né? São absurdos, às vezes é uma coisa muito óbvia, mas pode ser óbvia pra gente. Às vezes é uma pessoa que não consegue identificar, né, aquilo como óbvio, aquela notícia falsa como algo óbvio de ser falso. Eu acho que o Exatamente. grande recado para isso é tipo assim, confie nas fontes primárias de informação. Eu vejo muito aquela tia do Zap, né? O tio do Zap. Recebe aquele negócio ali, já passa para Já frente. transfere. Toda vez que eu recebo assim, eu vou checar. A gente tem no G1 tem o fake ou fato. Aí lá você pode já ver, já tem vários tópicos assim, ó. Imagem do tigre, não sei o que, é falso ou é verdadeiro? Então você já vai lá pelo tópico, você consegue identificar se é verdade ou não. Então, pelo menos antes de você repassar uma mensagem que você recebeu, olhe, se certifique, para você não ficar alimentando essa corrente de boataria, de informação falsa, né? E isso eu acho que é um tópico muito bom. Porque se você bobear, hoje você está recebendo um monte de coisa. Eu recebi coisas outro dia lá, foi uma viagem que eu fiz para o Nordeste há pouco tempo, eu estava na casa e eu tinha visitado um museu lá e tudo, e eu recebi uma mensagem de um amigo meu de lá, falando da pessoa ali, da história dele. Aí eu falei, gente, que coisa... Eu fiquei quase, juro, eu quase chorei ao ler a mensagem toda que estava escrita ali e tal.
era uma coisa relacionada ao padre Cícero, Uhum. que tinha sido, aí tinha todo um texto e um vídeo, não sei o quê, que o padre Cícero tinha sido finalmente reconhecido pelo Papa como um ícone, não sei o quê, que tinha perdoado todos, que ele foi um beato que foi muito perseguido na época, né, pelas ideias dele. E que o Papa Leão tinha redimido todos os pecados dele, por isso, por aquilo. Aí eu fiquei emocionado, porque eu tinha visitado o monumento lá. Aí eu falei assim, aí como jornalista, eu falei assim, peraí, mas isso aqui, se fosse verdade, isso teria aparecido na imprensa, eu não vi nada disso. Aí comecei a pesquisar, falei, mas meu amigo, olha só, você me mandou isso aqui, eu fiquei emocionado, quase que eu choro. Mas isso é falso, não teve isso, não tem nenhuma menção dele, não aconteceu. Então assim, olha que perversidade, tem uma pessoa que está lá, além disso, está abusando da fé das pessoas, fé católica, no caso, Aham. para poder induzir que aquilo lá teve o perdão do cara. É muita falta do que fazer e muita maldade, sabe? Assim, você poder perder tempo para fazer. E era um texto perfeito, você lia tudo assim. Provavelmente foi a inteligência artificial também que Aham. fez, que trabalhou ali, mas teve o dedinho lá da pessoa que resolveu fazer aquele prompt Compartilhar, É. né? para poder que aquilo sair daquele jeito, entendeu? Então, acho que atenção sempre na hora que pegar uma notícia, né? Assim, a gente tem aqui na TV o uso da inteligência artificial que já está com regra. Então, se a gente for usar para alguma coisa, a gente vai dizer, ó, esse diálogo foi reproduzido por inteligência artificial. Às vezes a gente restaura um áudio, por exemplo, dá um problema. A gente usa assim, em situações assim que não estamos enganando o telespectador, por exemplo. Às vezes o repórter gravou, deu problema no áudio, tá falhando o áudio. Aí, poxa, o repórter lá em Pequim, aí não dá para poder pedir para ele regravar o off aqui, vai ficar diferente. Aí será que a gente consegue, então, pela inteligência artificial, você consegue restaurar o off, mas no original, só, né? Você só não mudou nenhuma coisa do texto. Mas é uma preocupação que se tem hoje com isso, né? Que se for usar, tem que deixar claro para a população que está sendo usada uma inteligência artificial naquilo ali. Até mesmo para manter a credibilidade também, Sim, né? porque é a nossa base, se a gente perder Tem isso, jeito. né? E agora, a gente, falando um pouquinho sobre o nosso grupo Conecta IFES, a gente queria perguntar para você, Bianca. Se você tivesse tido no seu ensino médio a oportunidade de participar, assim, em uma situação, um cenário hipotético, assim. Se você tivesse tido essa oportunidade de participar de um grupo como o Conecta IFES, como que você acha que isso faria diferença hoje, assim, na sua carreira, assim? Nossa, acho que teria feito total diferença. Porque o projeto de vocês, ele permite, de uma forma ou de outra, que a pessoa ela tenha mínimo de vivência ali, né? Uhum. Vocês têm o podcast de vocês, né? O jornal que vocês fazem, que vocês escrevem, que vocês vão diagramar ali também. Eu acho que isso traz uma... Como é que se diz? Uma outra perspectiva para a pessoa que participa, né? Para vocês que estão participando e para quem está de fora. Eu tenho certeza que quem está de fora que não participa do Web TV gostaria. Se não participa, gostaria de participar ou tem interesse em conhecer. E eu acho que principalmente para quem está no ensino médio, né? Que está como a gente falou no início, tá numa fase que assim, você não sabe o que você quer fazer ainda. Aham. Ou você sabe e você tá indo muito pela influência dos seus pais e tá naquela dualidade mesmo. Eu acho que o projeto ele é uma forma de um escape, né? Vamos dizer assim, uma forma de você ver uma oportunidade. Que hoje em dia eu acho que falta isso, sendo muito honesto. Eu acho que falta os jovens eles terem essa oportunidade de vivência mesmo, para saber o que eles querem, sabe? E às vezes a gente tem números, assim, eu não posso dizer dados comprovados, mas eu sei que tem muita gente que, por exemplo, entra na faculdade, faz 3 períodos de um curso e larga o curso porque não era aquilo que queria. Entendeu? Então, talvez se tivesse, por exemplo, um projeto como esse que a pessoa participou, a pessoa teria vivência e teria falado, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, pelo menos um direcionamento, sabe? Aham. Eu acho que dá um direcionamento pra pessoa, isso é importante, principalmente pra quem tá no ensino médio, pra quem tá indo pra faculdade agora. Evita que a pessoa passe por essas situações, né? É uma coisa mais assertiva. Isso é verdade. Ô Isa, antes de eu passar essa pergunta também para o Luiz, eu tô com uma pergunta que, assim, tá me incomodando um pouquinho. Eu gostaria que vocês dois falassem pra gente como que está o mercado da comunicação hoje. O mercado da comunicação, a gente tem uma redução hoje, né, do número de postos de trabalho. Nós estamos aqui no estúdio, que é o estúdio hoje que é do Hub, né? Mas isso aqui já foi uma redação com muitos jornalistas, né? A Gazeta descontinuou o jornal impresso, foi uma coisa que o mercado não estava mais, né? Isso era um custo muito alto. Uhum. Isso inviabilizou o jornal impresso, então migrou para o online.
E aí, assim, nessa transição, foram muitos postos de trabalho que se foram, né? Então, assim, a gente tem hoje menos jornalistas na Rede Gazeta do que tínhamos na época que eu comecei, por exemplo, bem menos. Eu não posso te dizer quantos, mas assim, o número é infinitamente menor. E assim, o que está mudando no mercado, que eu percebo assim, tá gerando hoje muita gente especialista em outras áreas, né? Rede social também, então tem jornalistas que são mais dedicados a isso, e que também estão já usando, como nós falamos aqui, a inteligência artificial. Eu percebo hoje, muito material que eu recebo hoje das assessorias são materiais que vêm de pessoas que têm assessoria, que têm grupos de assessorias, mas que já os releases, você percebe isso já? Os releases são muito padrão, parece que fez um prompt e vem os textos fechados por inteligência artificial. Então, isso é um mercado que eu acho que assim, vai com o tempo substituindo, entendeu? Eu acho que o pensamento que o jornalismo tem, assim, muita coisa da nossa rotina, ela é insubstituível, mas algumas coisas elas vão ser ocupadas por inteligência artificial também. Então, fechamento de alguns textos, algumas coisas, talvez isso lá na frente também seja acelerado. O mercado do jornalismo não é um mercado que se paga muito bem, então quem realmente fica na profissão de jornalista é quem está muito apaixonado pelo que faz, né, porque as perspectivas não são tão... o teto da carreira não é tão alto, né? Eu brinco com você, eu falei que eu já larguei o Banco do Brasil, depois eu larguei um outro emprego, se eu estivesse me aposentando agora, eu estou me aposentando com 40 mil reais. Então, assim, né, eu sou feliz no que eu fiz, mas nessa hora que eu tô perto da aposentadoria, eu falo assim, meu Deus, né? Assim, tem um dinheirinho... Não devia ter escolhido o amor, né? Tipo assim, mas aí aquele negócio, adiantaria eu ter escolhido ficar lá? A minha sensação na época desse trabalho que eu fui, era até para assessoria do Tribunal de Contas. Eu fiquei infeliz, eu trabalhei um dia de demissão. Pra você ter ideia, pedi um dia de demissão. Por quê? A minha sensação é que eu estaria fazendo um trabalho que eu não me via ali. Sabe, assim, eu ia ganhar bem, mas talvez eu não estivesse aqui hoje para falar com vocês, porque talvez eu tivesse morrido de um câncer, porque eu estaria frustrado e teria morrido antes, entendeu? Rico, mas sem saúde, Sem porque felicidade. sem felicidade, verdadeiramente, né? entendeu? Então, assim, não adianta, isso que eu falo assim, não adianta a gente fazer uma coisa. O meu filho mais velho, uma vez ele falou para você, papai, eu vou fazer engenharia elétrica porque eu quero não sei o que e tal. E para eu passar, só posso fazer se eu passar na Unicamp ou na USP. Eu falei, filho, eu não acho que engenharia tem a ver com você. Mas você quer fazer só por causa do dinheiro? Não, porque eu já sei que vou ganhar não sei quanto. Foi para São Paulo, passou, lógico que o danado passou na Unicamp, foi estudar na Unicamp, ficou 4 períodos, falou, papai, não tem condição de terminar esse curso. Não tinha a ver com ele. Aí foi fazer cinema, depois voltou para Vitória, hoje está terminando direito, está super identificado. Por coincidência, fez como eu, falei, filho, faz o concurso, pelo amor de Deus, para você trabalhar em algum lugar. Fez o concurso do Banco do Brasil, passou, está trabalhando no Banco do Brasil. Banco do Brasil, pelo menos, é de família, né? família. Porque não Deixa eu tem mandar até um jeito. beijo então pra minha irmã, Tem do uma mesmo Banco vaguinha. do Brasil. Tem uma vaguinha vitalícia ali, ó. Fez concurso, passou, tá lá. Vai terminar a faculdade no banco. Depois ele vai escolher se ele quer seguir no banco ou se ele vai sair. Provavelmente ele tem uma carreira fora do banco, ou se identificar, vai ter dentro do banco também. Mas o importante, sim, ele não estava feliz ali. O que ele adiantar ele ganhar? Os amigos dele todos estão morando fora do Brasil hoje, todos trabalhando, ganhando uma fortuna, mas ele não escolheu aquilo, ele não seria feliz. Então não adianta, eu poderia falar, meu filho, agora você vai sair? Não, filho, apoiei. Sai, vai fazer, ainda dá tempo de você seguir, né? Então, assim, temos que apoiar essas mudanças, assim. Mas para fazer o jornalismo hoje, o meu conselho, assim, quem está pensando em ser jornalista tem que ser apaixonado. Se não for muito apaixonado, saia, vai buscar outra área, porque sem a paixão, sem essa vontade de fazer, sem essa dedicação, porque a gente também é igual médico, né? Assim, eu estou aqui hoje com você, amanhã eu estou de plantão. Eu não tenho folga sábado. A gente trabalha um sábado sim, um sábado não. Então, assim, feriado, está trabalhando. Então, assim, quem não tem uma vocação e não tem uma paixão pela profissão, não venha. Porque não também venha tem que abrir mão de muita coisa, né? Você abre mão, igual ele falou, do final de semana. de Você abre mão, semana, de talvez, tudo. de um momento com a sua família. Quem é noivo, namorado, casado, também tem que deixar parceiro lá em casa pra viver essa rotina. Tem que gostar. Sim. Tem que gostar, não tem jeito. E, assim, é um projeto, assim, no caso, quem escolhe redação é diferente. Por exemplo, quem vai para a comunicação corporativa, às vezes tem dependendo de cada área que você vai. Por exemplo, se você for trabalhar comunicação cooperativa de governo, você também não vai ter descanso.
Se comparação de empresa, talvez você possa ter um fim de semana mais calmo. Porque ontem eu estava conversando com uma menina que foi assessora há anos na presidência da República, isso aqui. Por isso eu não aguentava mais, porque assim, minha vida assim, era trabalhar fim de semana, entendeu? Lula tá vendo não sei onde, vai atrás do presidente, vai para cá, ministro. Então, assim, ela não tinha muito sossego. E a gente, como jornalista, assim, de redação, eu que faço um jornal todo dia, pensa se você é engenheiro, você vai ter um projeto, vou construir uma casa, tá bom, você vai ter uma casa, você vai se preocupar com a construção daquela casa, que vai demorar, sei lá, 6 meses ou 1 ano. No jornalismo, eu tenho um projeto por dia que se subdivide em vários. Eu tenho um jornal que eu vou botar no ar. Aquele jornal tem que... meio-dia, 11h45, aquele jornal vai ter que ir para o ar. Independentemente se o repórter... o carro quebrou, se o repórter passou mal, se não chegou, entendeu? O jornal vai ao ar. Então, assim, eu vou lidar. Então, todo dia eu tenho um projeto. Eu tenho que colocar aquele jornal no ar. E aqui tem todo um planejamento que isso aconteça. Agora, o que deu certo, o que deu errado, independente, deu errado, igual a gente estava brincando, se errar, segue. E é super comum que algumas coisas aconteçam, né? Alguns imprevistos. Aquela figurinha é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. O fone de um jornalista que não funciona. É legal que ele falou, por exemplo, da redação, mas é legal a gente falar que no jornalismo também tem outras possibilidades, né? Porque, por exemplo, eu entrei na faculdade, os meus professores, eles falavam de jornalismo como se o jornalismo fosse só a redação, entendeu? E eu acho que não é. Acho não, tenho certeza, não é, entendeu? Tem outras ramificações do jornalismo que a pessoa que faz jornalismo também pode ir. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais do jornalismo, que você... Ok, você pode ter ali, você pode passar pela redação, mas você também pode sair da redação, você pode fazer outra coisa, sendo jornalista, entendeu? Na área de comunicação. Acho que essa dinâmica que o jornalismo proporciona é excelente. É excelente mesmo, porque... Primeiro que é muito dinâmico e você nunca vai ter viver a mesma coisa todos os dias. Não vive. Não, por mais que você... Ele, por exemplo, que coloca o jornal no ar lá, não é a mesma coisa todos os dias. Sempre vai ter alguma coisa diferente, entendeu? Eu acho que essa dinâmica é muito, muito legal. E talvez outras profissões não proporcionem isso, né? Acho ótimo. E é muito legal porque, por exemplo, lá na casa dos meus pais... O jornal de meio-dia, tipo assim, 11h45 já tem que ligar a televisão. Regra, né? É regra, entendeu? É sagrado já. Já pega o A pratinho. gente agradece a audiência. Manda um abraço pro seu pai, um beijo pra sua mãe. Gente, eu lembro, até memória afetiva isso, Eu tá? tô falando, Eu chegando da cara. escola e pegava o pratinho, sentava na frente da televisão pra assistir Jornal do Meio-Dia. Almoçando e assistindo, né? Pois é. E assistindo. E assim, você ficava sabendo da notícia, inclusive eu lembro da minha mãe. Um abraço pra minha mãe, que ela vai ver esse vídeo. Ela se arrumando pra ir trabalhar, aquela professora, dava aula à tarde, e era se arrumando, olhando o relógio do jornal, inclusive, que fica ali no cantinho, Lá embaixo, horário. né? Aham. Que horas? Olha aí no jornal que horas que são, que tá aparecendo ali no cantinho. Tá vendo, Luiz? É Bom, muito massa. então vamos já caminhando para o encerramento. Mas antes, eu gostaria que você fizesse essa última perguntinha aí, Isabelle. Luiz, qual o conselho que você daria para os alunos do ensino médio que acompanham o Conecta IFES e que estão pensando em se tornar jornalistas? Porque a gente tem alguns alunos lá, além do FAE, que pensam em seguir para essa área. Você já deu bastante conselho, inclusive, né? É verdade. Eu acho que... Vamos partir essa Pra fechar pergunta com para chave de Bianca. ouro, não! Acho que tem que ser Luiz, porque eu também quero escutar. Porque eu tô formando e eu também quero saber o que eu vou levar aí pra essa vida. Bom, vamos lá. Então, acho que primeiro, se aproxime desses espaços que você tem curiosidade. Eu sou jornalista, eu quero ser jornalista, mas eu quero, como é muito ampla a área, tipo assim, mas eu gosto de televisão. Então, procura, vem aqui um dia, liga, procura, sabe, eu tô querendo fazer jornalismo, queria passar um pouquinho aí. Será que a gente consegue receber você aqui, de repente, nesse dia? Ou vai para uma outra TV? Ou vai ter troca uma ideia, acompanha mais? Porque, assim, eu vejo que às vezes as pessoas têm um interesse, mas elas não têm intimidade com aquilo. Então, às vezes, assim, o que adianta eu quero ser jornalista, mas eu não vejo televisão? Entendeu? Então, assim, Então, acho que quem quer trabalhar com jornalismo tem que gostar de ler, tem que gostar de assistir Escrever. televisão, tem que gostar sabe, se perequetar. E não estou falando nem de ver só coisa daqui, não. Hoje, com essa coisa da internet, eu fico vendo, gente, eu assisto episódios da TV canadense, da TV do Le Monde, eu escuto podcast do Le Monde, que eu adoro, alguns que são, assim, inspiradores, sabe, assim, até. Eles são muito, muito
práticos na coisa. O francês é muito... Eu tenho uma admiração muito grande pela jornalista do francês, que eles têm uma sensibilidade muito grande de lidar com o ser humano. Embora às vezes digam que o francês dá muito patada, principalmente em Paris, mas eles têm uma sensibilidade jornalística muito grande para chegar nas pessoas assim. Então, é muito sensível ao olhar deles. Então, eu gosto de ver. Então, se interessa, procura ouvir. Aí, de repente, poxa, isso aqui é legal realmente para mim. Aí, procura saber. E saiba isso que eu estou falando. É uma profissão que você vai ter que se dedicar, você vai ter uma entrega muito grande e nem sempre você vai ter um retorno rápido. Porque eu percebo muito jovem hoje, ele já quer chegar hoje aqui e ele quer no dia seguinte estar ganhando 2 vezes o que ele vai ganhar. Não vai acontecer. Não tem essa fórmula mágica. Falar a verdade, né? Entendeu? É melhor você não ficar acreditando em Papai Noel tanto tempo assim. Lógico que pode acontecer. Você pode ter uma sorte de ser uma pessoa brilhante e ter uma experiência de que vai ser. Mas hoje o mercado de televisão não está um mercado que está sendo muito próspero no sentido do pagamento do salário hoje. Que você não vai ter uma remuneração tão grande logo de cara. Então, você quer construir a carreira com paciência? Vai construindo. Né? Mas não é uma coisa que vai assim. Se você estiver pensando em dinheiro, vai escolher outra coisa. Tá? Só em dinheiro. Verdade. Só em dinheiro. Inclusive, você falou de se aproximar. Eles conheceram o Gabriel, acho que você não vê na primeira. Eles conheceram o espaço aqui através da visita institucional, né? Que a gente faz aqui. Foi sim. E eles vieram, eles conheceram. Eu vim esse gostaram? ano também. Você veio, Aham. verdade. Eu lembro que no meu 9º ano, em 2018, eu estava no 9º ano do ensino fundamental, eu vim com a minha escola lá, municipal de São Mateus, que eu estudava na época, a gente veio conhecer aqui. Na época eu até pensei em fazer jornalismo, gente, vocês acreditam? Fui pra Tá em letras. tempo ainda. Como muda Fui a pra pessoa. letras, a gente vai mudando, mas fui pra letras. O curso de residência nosso aceita inscritos de letras É também, né? verdade, Você ó. pode fazer o ano que vem. Aceita letras, se quiser E, fazer. inclusive, quando eu decidi fazer letras, também passei por essa questão da remuneração, né? Nossa, você vai sair de São Mateus para fazer letras tão longe, depois não vai ganhar pouco ser professor. Mas quando a gente gosta, né? Não tem jeito. Nosso coração pulsa, assim. Eu vejo vocês falando e eu tenho esse mesmo sentimento sobre o meu curso, né? E eu espero também que os meninos do Conecto, FAE, quando for, também sintam isso, qual curso for que eles escolham, E né? é isso, e tem gente que critica, nossa, mas jornalismo, ai, mas sei lá, vai ganhar pouco, não sei, não precisa de diploma, essas coisas que as pessoas falam, né? Sim. Mas é incrível que toda a entrega que a gente faz dá aquela alegria no nosso coração, aquilo que eu falei, dá o quentinho, e tipo assim, dá aquele gosto de fazer Aham. mais e de continuar, não tem jeito, é gostar, gente, é ser apaixonado, Gostar. é isso. Bom, infelizmente, terminou o nosso bate-papo. Ai, Tá chegando ao fim. nossa. Tá chegando ao fim. Todo mundo. Ai, que triste. A gente agradece, tá? Pela parceria entre Conecta IFES e a Rede Gazeta, que, claro, você deu um espaçozinho aqui, né? Emprestando a casa pra gente dessa vez. Inclusive, estamos on para outros convites. Exatamente. E agora a gente convida vocês a ir até Venda Nova, no Instituto Federal, no nosso estúdio, para gravarmos um podcast. Ok. Fiquem à vontade. Vai ter queijo lá? Vai ter Vai queijo. ter queijo. Vai ter queijo. Vai ter Legal. polenta Olha só. também. Vão curtir o friozinho das montanhas. Socol da Dona Cacilda, nós vamos. Isso, Pronto. socol com geleia, com antepassos. Olha, a gente tem um presente para vocês, que é a nossa revista. Ai, Obrigado. Vene em Pauta. Ó, nosso café lá de Venda Nova, na capa. Bom, e a gente agradece você que nos acompanhou pelo YouTube do IFES Campus Venda Nova do Imigrante. Agradecer também ao Coffee Design Group, ao Cicobi, parceria entre Coffee Design e Conecta IFES. E agradecer também à Rede Gazeta de Comunicações. Galera, muito obrigado por ter acompanhado. Se inscreva no canal, deixe o joinha, um comentário e... A gente também quer aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para os nossos outros colegas do Conecta IFES que não estão aqui com a gente, estão representados Exatamente. por mim e pelo FAE, mas que também compõem a nossa equipe e colaboram para que o Conecta IFES aconteça dentro da nossa instituição, dentro da nossa comunidade. E acho que é isso, né, FAE? É isso. Que alegria, que alegria. sucesso, Foi né? muito bom estar aqui Obrigado, com vocês, gente. Obrigada Gente. a vocês pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.